Muito bom dia, torcedor vascaíno, você ligado aqui no canal Na Cruz Malta. É um prazer te receber aqui para mais um vídeo, só não mais feliz por causa da vergonha que a gente passou ontem. Mais uma vez o Vasco sofrendo contra times de menor investimento. Antes da gente falar do jogo de ontem, eu quero agradecer a todo mundo que está participando do canal. O canal vem numa crescente muito grande, graças a Deus e a vocês que me ajudam aqui diariamente. Mais uma vez, eu quero dizer aqui, o meu canal, a minha intenção não é te enrolar como a maioria. A minha intenção é trazer informações exclusivas das poucas fontes que eu tenho e das amizades que eu tenho no meio da bola. E não é ficar trazendo vídeo todo dia longo, simplesmente para monetizar o canal. É sim te trazer informações e eu trago as informações nos shorts, como notícias rápidas, para você ver que a minha intenção é realmente te informar. Esse vídeo longo também é importante para que as pessoas que gostam, né, para a gente poder atender a todos os públicos e também porque a própria plataforma me exige isso, né, a gente conseguir trazer um conteúdo um pouco mais amplo. E eu gosto também de falar com você, de trazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas enfim, a minha intenção é te manter bem informado, diferente dos outros canais que só querem monetizar. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, muito importante a sua inscrição no nosso canal, me ajuda muito. Assim como também o like. O like, ele faz com que a plataforma recomende o nosso vídeo ou os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. E o canal está crescendo, tem muita coisa para acontecer. No mês de fevereiro, a gente tem agendas aí com o Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, com o Ramon Menezes, ex-técnico do Vasco e da Seleção Brasileira, entre tantos outros que eu não quero falar porque esses ainda não estão tão fechados assim. Mas eu posso falar um, que é o caso do André Balada, que a gente já está na fila de espera, devemos aí no final de fevereiro conseguir fazer uma entrevista com o André Balada. E a gente vai perguntar para ele que história é essa aí de que o Vasco não tinha estrutura, da meia soquete. Eu quero saber isso tudo dele. A gente vai trocar uma ideia com ele, né? Até porque quem é André Balada na fila do pão dentro da história do Vasco da Gama, né? Mas é um cara resenha, vai trocar uma ideia maneira com a gente. Dito isso, vamos falar aí. O Vasco demonstrou interesse no Sousa, que é um excelente volante do Racing, um cara que deu muito trabalho para o Flamengo, inclusive na Libertadores passada. O Racing tem um técnico muito bom, que é o Gustavo Costa, um time bom, né? Vieto, enfim, um time, tem aquele Rojo, que é um zagueiro experiente também. E esse time deu liga. E esse cara, esse Sousa, ele acabou se destacando no time. E o valor pedido pelo Racing é de 12 milhões de dólares. Conversei com uma pessoa do Vasco que não trabalha no departamento de futebol, mas tem contato com o departamento de futebol. E a informação é a seguinte: o Vasco realmente sondou o atleta, não fez proposta, não sinalizou com nenhum tipo de valor, mas realmente escutou que a pedida é 12 milhões de dólares. E o Vasco não pretende cacifar esse dinheiro, apesar de conseguir apresentar garantias bancárias de realmente conseguir cacifar esse valor. O Vasco não pretende, porque entende que não é um cara que vem para fazer o Vasco brigar por título brasileiro, por título de Copa do Brasil. É um excelente jogador que viria para se afirmar no Vasco. Vem de boas temporadas no Racing, mas precisa ainda se afirmar. Não é um jogador consolidado. Esse valor seria para um jogador consolidado, né? Mas o Vasco pode sim chegar um pouco mais da metade desse valor, por um percentual dos direitos econômicos do jogador, um empréstimo com uma obrigação de compra de um valor mais alto. O Vasco tem interesse no jogador, mas a informação que eu tenho é que é uma negociação muito difícil, muito difícil. Por exemplo, caso o Barros fosse negociado, aí sim, o Vasco viria a carga por ele. Hoje, o Vasco tem interesse, mas não vai cacifar esse valor de 12 nem 10 milhões de dólares nesse jogador. Então, assim, é negociação muito, muito difícil. Vamos falar do jogo de ontem. O Vasco fez um jogo muito ruim, sobretudo porque enfrentou um jogador de muito menor investimento. Uma equipe de muito menor investimento. O Vasco, com o investimento que fez nessa temporada, visto que o Vasco cacifou dinheiro no Brenner, o Vasco cacifou dinheiro no Inestrosa, o Vasco cacifou dinheiro
no Saldívia, o Vasco vai cacifar um dinheiro no Cuiabano, o Vasco vai cacifar dinheiro no Spinelli. O Vasco só não pagou para contratar, se eu não me engano, o Johan Rojas, mas vai pagar ao final do empréstimo. Mas só o Johan Rojas que o Vasco não pagou. Todos os outros jogadores o Vasco casou dinheiro para contratar. E não foram baratos. O Nestroza foram 6 milhões de dólares, o Spinelli serão 2 milhões de dólares, o Brenner foram 5 milhões de euros, o Saldívia foram 1,1 milhões de dólares. Ou seja, o Vasco melhora o seu elenco, melhora o seu time titular, e era para pegar times de menor investimento e machucar, bater. Você pode ganhar de 1-0, por exemplo, mas machucando, batendo. E não, o que a gente viu foi o Vasco abusando dos arremates de fora da área, além de sofrer muito. O sistema defensivo do Vasco é uma piada. O Vasco sofre contra todo tipo de elenco, contra todo tipo de time, dos times de maior investimento aos times de menor investimento. O Flamengo foi um vareio, por graça divina foi só 1-0 para o Flamengo, e o Madureira colocou bola na trave. O Léo Jardim fez uma pataquada. Se o jogador do Madureira tivesse um pouquinho mais de qualidade, faria o gol. O Léo Jardim fez pouquíssimas defesas, mas enfim, o Vasco sofreu defensivamente. E ofensivamente machucou muito pouco. Uma bola na trave do Johan Rojas, a cabeçada do Puma, o pênalti que o Puma perdeu, a gente já vai falar disso, e mais um chute de fora da área do Puma. O Diniz vai falar na coletiva que o Vasco amassou o Madureira. E não, o Vasco sofreu. O Vasco sofreu muito. O certo, de fato, é o Vasco ganhar do Madureira e bem, e ter umas oportunidades. Mas o que a gente viu foi um jogo equilibrado, onde o Madureira teve chance de bola na trave e o Vasco também. Então, assim, eu não vejo no trabalho do Fernando Diniz solidez para que daqui para o final do ano esse time evolua muito, ou evolua mais. A gente vê um Vasco estagnado, onde não tem jogadas, triangulações, a gente não vê. A gente vê o Vasco chegando muito mais em jogadas individuais, como foi, por exemplo, a bola do Johan Rojas. Fora isso, é um time que sofre para sair, é um time que depende muito das jogadas individuais e não tem trabalho até aqui. Vamos ser sinceros. A gente vê, por exemplo, o Zubeldia num trabalho de menos tempo com muito mais resultado. Não chegou na final da Copa do Brasil por um acaso, porque o Kennedy perdeu um gol de cara no final do jogo, senão chegaria à final da Copa do Brasil. E o time do Fluminense enfrenta times de mais qualidade, mais orçamento do que ele, e ganha, como foi o caso do Flamengo e do Botafogo nesse ano, inclusive o Botafogo no tapetinho. O que falta para o Diniz conseguir dar para esse time uma solidez defensiva e uma estabilidade ofensiva? Eu não vejo no Fernando Diniz possibilidade de fazer esse time crescer daqui para o final do ano. Não sei se você vê. E vamos falar do Puma, que é um jogador que ganhou a posição, sabe-se lá por quê? Porque há 3 anos que a torcida do Vasco sofre com o Puma, sobretudo por espaços que ele dá, porque ele acha que ele é atacante, centroavante, ponta, tudo, ele só não é lateral. Ele realmente tem uma qualidade no terço final, mas ele não pode ser lateral, porque quando ele é lateral, ele deixa muito espaço. E o técnico adversário geralmente manda o time jogar em cima do Puma Rodrigues. Então, assim, não dá. E o que ele fez com o Brenner ontem, pra mim, foi muito deselegante. Porque além dele ter perdido o pênalti, ele, que a função é ser um lateral, que em tese tem que defender mais do que atacar, não deixou o cara que tinha acabado de chegar e que vai ser o cara responsável por fazer os gols do time da temporada bater um pênalti. E, ironia do destino, perdeu o pênalti. Então, o Puma precisa ser freado. Ele não é liderança técnica desse elenco, ele não é liderança de experiência, ele não é liderança nenhuma desse elenco. Tem que abaixar a bolinha. Talvez o Fernando Diniz esteja dando um protagonismo para o Puma que ele não deve ter. E não teria em time nenhum. Galera, é isso. Eu peço desculpa, em alguns momentos eu tô rateando um pouquinho. Eu tô com um aparelho dentário e tem me atrapalhado um pouquinho para falar. Até a adaptação demora um pouquinho. Mas enfim, espero que vocês entendam e agradeço mais uma vez a quem está prestigiando o nosso canal. Muito obrigado. Muito importante a sua inscrição no nosso canal, assim como também o seu like, para que a plataforma recomende os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Tamo junto, muito obrigado. Na Cruz Malta, que a nossa paixão vira conteúdo. Fiquem com Deus.